Fala, fera! Tô de volta mais uma vez nesse domingão, sem moleza para o André Rodrigues, sem moleza para a minha sobrinha Ágata, editora do canal. Seguimos de cá trabalhando nesse domingão, de folga para muita gente por aí, né? Mas o Fala Fera não para, o Fala Fera não para. Estamos ligados e conectados, tanto eu e a Ágata, com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional, pessoal, pra cima. E aí, ó, eu tô desconfiado que nessa próxima rodada eu voltarei a falar Verdão, líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou explicar. E também daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre uma situação que aconteceu no Goiás, tá? Uma outra polêmica, eu falo, é polêmica na minha opinião, tá? É uma opinião que eu discordo de algo que aconteceu no Goiás, tá? Enfim, não tem nada a ver com Coritiba, é Goiás, 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 Goiás. Tá? Bora aqui, pessoal, antes de mais informações Goiás desse domingão, tá? A passagem bíblica desse vídeo, Salmos 113:3. Do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 113:3. Galera, olha só, hoje domingão, a delegação voltou ontem para Goiânia, né? Após os 9 dias fora, né? 2 jogos fora de casa, em Floripa contra o Avaí, lá em Curitiba contra o Coxa. E aí, hoje domingão, folga merecida para a rapaziada. E amanhã já, viu? Amanhã começa já a preparação do Goiás para o jogo contra o Paysandu. E até fiquei surpreso, porque eu imaginava que o time voltaria na terça-feira aos treinamentos, né? Até eu mandei a pergunta ao Fernando Lima, que é o assessor de imprensa do Goiás. Fernando, então a rapaziada agora só volta a treinar terça-feira. Eu falei, não. Segunda-feira. Então amanhã já acontece a reapresentação do Goiás, iniciando a preparação do Goiás para o jogo contra o Paysandu. E aí, antes que alguém me critique, André, tem que treinar. Não, porque 9 dias fora, eu acho que iria rolar uma folguinha domingo e segunda-feira para a rapaziada. Né? Mas não, amanhã o Mancini já começa a colocar a mão na massa com seus jogadores na preparação do Goiás, visando o duelo contra o Paysandu, né? O Paysandu mal no campeonato, muito mal, mandou o Claudinei Oliveira embora, contratou o Márcio Fernandes, o Paysandu, o atacante Rossi, né? Tá mal, pra mim já tá virtualmente rebaixado para a Série C o Paysandu. O Paysandu já está virtualmente rebaixado para a Série C. Eu não vejo potencial do Paysandu, tecnicamente falando, e também na parte matemática de reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu lamento muito, viu? Porque o Paysandu é um time de torcida grande lá em Belém, né? E o estado do Pará, ele merece sim ter um time na Série A. Igual o nosso estado merece ter um time na Série A. Né? Então eu lamento muito. Para mim, o Paysandu vai para a Série C novamente. E aí o Remo, né, tá brigando pelo acesso, o G4 e por aí vai. O Remo tá brigando, tá no páreo, né? Tomara que o Remo, no final do campeonato, esteja no G4 e consiga o acesso à Série A, apesar que eu também não acredito no acesso do Remo para a Série A. Beleza? Verdão é que interessa. É o nosso Goiás que interessa. Pera aí, galera. Sobre o vídeo da manhã de hoje, né, que eu pedi punição, perda de mando de campo para o Coritiba, junto ao STJD, medida preventiva, eu pedi tudo isso no vídeo da manhã de hoje. Esquece. Eu conversei com um jurista, tá, que ainda me atendeu nesse domingão, gentilmente, não vou revelar o nome do jurista, mas André, esquece, não tem isso, nesse tipo de situação não tem medida preventiva de suspensão do estádio, tá, do Couto Pereira, perda de mando de campo de forma preventiva, não tem. E nem julgamento nesse tipo de situação, perda de mando de campo Coritiba, porque nesse tipo de situações seria algo externo ao jogo, de repente uma invasão de torcedor no gramado, pancadaria, torcedor invadindo e por aí vai. Então não compete nesse tipo de situação a medida preventiva da suspensão do Couto Pereira e nem se porventura for acontecer um julgamento no STJD, de repente chegar ao ponto de perda de mando de campo por briga de jogadores, tá? Então com relação à bandeira que eu levantei hoje pela manhã, no Fala Fera, eu já pego humildemente a minha bandeira, já coloco aqui ó, debaixo do braço, do ombro, e vida que segue. Vida que segue, Coritiba segue jogando normalmente, mandando seus jogos lá no Couto Pereira, né? Bora caminhar. Deixa eu trazer aqui, pessoal, que eu quero dar minha opinião sobre um tema no Goiás, mas deixa eu trazer aqui o Lucas Andrino, na minha pergunta para ele sobre
após o jogo lá em Curitiba, sobre um outro assunto. Porque algumas pessoas noticiaram informação que o Tadeu voltou para Goiânia porque quis, não foi para Curitiba, né? Apesar que eu nunca noticiei isso, tô de camarote. No camarote para falar sobre isso. Eu não falei isso. Né? E depois eu vou explicar o porquê. Mas enfim, deixa eu trazer o Andrino, a minha pergunta que eu fiz para ele, e aí após o Andrino eu voltarei aqui no Fala Fera. Que foi um péssimo exemplo. O André Rodrigues, da Band News, pergunta: Andrino, a volta do Tadeu para Goiânia foi uma determinação da direção, da comissão ou uma decisão do próprio jogador? Veja bem, o Tadeu é um atleta que tem uma representatividade que eu não preciso explicar aqui, né? Quando ele sofre o terceiro cartão amarelo, é normal, é prática de qualquer clube que o atleta que esteja suspenso volte para que ele tenha uma treinabilidade até melhor. Quando nós chamamos o Edmar, que é o responsável pela preparação dos goleiros, ainda o professor Mancini perguntou assim para ele: Edmar, aonde que o Tadeu vai ter melhor treinabilidade durante... Porque não era um dia, eram alguns dias, né? Nós estamos falando de segunda, terça, quarta, quinta, para o jogo na sexta. E o Edmar respondeu que em Goiânia. Edmar respondeu, com certeza em Goiânia, com o Flávio, que é o preparador de goleiros que fica, né, com os demais goleiros que a gente tem dentro do elenco. Então a gente conversou com o Tadeu estava muito chateado, queria jogar muito esse jogo, né? A gente sabe que o Tadeu é um cara que quer jogar todos os jogos, ele é extremamente competitivo, um cara que tem uma representatividade dentro do grupo muito grande, mas o Thiago teria a oportunidade de fazer esse jogo, graças a Deus fez um excelente jogo, e o Tadeu foi treinar, foi ficar próximo da família também, como é com qualquer outro jogador. Não é porque é o Tadeu que tem que ser diferente nesse tipo de situação, né? É protocolo e nós... Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, aqui no Fala Fera, pergunta do André Rodrigues, né? Para esclarecer a situação. E aí eu quero falar sobre isso e dar minha opinião, tá? Mas antes eu peço a sua inscrição no canal, o canal Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldino no YouTube, tá? E ao mesmo tempo o seu like, o seu joinha, o seu comentário aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Eu não fez parte do meu noticiário da semana. O Tadeu pediu para voltar para Goiânia e voltou para Goiânia. E aí eu quero falar sobre isso. Por que eu não informei isso e esse tipo de situação? Gente, peraí. Bora. O Tadeu é lá do Paraná. A família dele, os pais, moram lá no Paraná. Toda a família dele mora no Paraná. O Tadeu estava louco para ir para Curitiba, né? Para ver a família, né? E com certeza a família toda iria para o Couto Pereira, né? Uma outra situação, o Tadeu é capitão do Goiás. O Tadeu é líder do atual elenco do Goiás. É o jogador que tem mais tempo de Goiás Esporte Clube, desse elenco atual. Eu posso até colocar aqui, o Tadeu, desse grupo atual aí, até com relação aos jogadores da base, que estão hoje no profissional, que, se eu não estou equivocado, a maioria chegou no Goiás ali sub-17, sub-20, não tem tanto essa questão do sangue verde, o DNA esmeraldino não. O Tadeu, para mim, desse elenco atual do Goiás, é o que tem mais sangue verde, o DNA esmeraldino, sabe? E aí também tem esse outro fator. Você acha que o Tadeu não queria estar com o grupo também? Por tudo que ele representa, né? Representa estar lado a lado com os jogadores lá em Curitiba, por mais que ele estava suspenso. E aí, o Tadeu quis voltar. Gente, por isso não fez parte do meu noticiário. O Tadeu voltar para Goiânia? Gente, pelo amor de Deus, véio. É só analisar o contexto. E aí eu quero dar minha opinião. O Lucas explicou aí o porquê que o Tadeu voltou e tal, né? Não foi uma decisão do Tadeu, como eu já sabia disso. E aí eu quero dar minha opinião sobre esse fator. A direção mandou o Lucas, o Tadeu voltar, conversou com o Edmar, e aí é protocolo do Goiás, tá? E aí humildemente eu acho que o Goiás errou. Humildemente eu acho que o Goiás errou.
deveria ter deixado o Tadeu ir para Curitiba com o grupo. Isso já aconteceu no Goiás no passado. O último acesso do Goiás foi em 2021, não foi? Aquele time do primeiro ano da gestão do Paulo Rogério Pinheiro. O último acesso foi naquele ano. E para mim o jogo do acesso, não sei se vocês lembram disso, foi na antepenúltima rodada em Belém do Pará. Goiás e Remo no Baenão. Para mim o acesso foi ali, na antepenúltima rodada. Eu estava lá. Eu fui o único representante da imprensa que estava lá com o Goiás de forma exclusiva. Eu trabalhava até na época na Rádio Bandeirantes. E lá, naquele jogo, o Goiás ganhou do Remo 1-0. E para mim o acesso foi lá. Depois, na penúltima rodada, o Goiás jogou em Campinas, ganhou do Guarani. Na parte matemática, subiu para a Série A naquele jogo da penúltima rodada. Mas o jogo do acesso, para mim, foi na antepenúltima rodada, aquela vitória no Baianão, em Belém, o Goiás ganhou do Remo 1-0. E naquele jogo, o Felipe Bastos, que naquele time era um dos líderes do Goiás, daquele grupo Bastos, ele estava suspenso naquele jogo. E o Bastos viajou com a delegação do Goiás para Belém do Pará. Suspenso, ele viajou. Estava lado a lado com o grupo naquele jogo lá em Belém, o Felipe Bastos, que era líder daquele grupo do Goiás que subiu para a Série A. E isso já aconteceu no Goiás no passado. Juninho, volante, estava suspenso do jogo contra o Vila Nova. E ele foi com a delegação do Goiás lá pro Oba, o Juninho. Né? Foi dentro de Goiânia, mas estava lá. Outras situações que eu não estou lembrando aqui agora. Outras situações. O jogador está suspenso e viajou, porque era líder. Quis estar com o grupo. No próprio jogo do acesso lá em Campinas contra o Guarani, o Manga estava suspenso. E ele viajou com a delegação para Campinas. Para estar lado a lado com o Goiás, lá em Campinas, no jogo do acesso com o Guarani. O Aleph Manga. Apesar que o Manga não era líder daquele grupo. Então, para mim, o Goiás, é a minha opinião, é o meu sentimento. O Goiás errou com o Tadeu. E o Goiás errou com a própria entidade Goiás. O Tadeu é líder do grupo, é capitão do time, queria estar lá com os jogadores em Curitiba. Ele iria agregar, sim, a presença dele lá. Não vai jogar, mas iria agregar a presença do Tadeu lá. Ele é líder do grupo. Então, eu achei errada a decisão de mandar o Tadeu voltar para Goiânia. Aí até o Lucas utilizou a expressão treinabilidade, né? Que aqui em Goiânia ele ia ter mais treinos. Não, ok, perfeito. Eu respeito totalmente a treinabilidade. Show. Mas é só a minha opinião de cá. Eu vivenciei no passado situações do Goiás que jogadores estavam suspensos e viajaram com a delegação e agregaram o Goiás fora de casa em situações como o Bastos agregou lá em Belém. Tem uma situação que aconteceu lá em Belém que eu vi, que o Bastos fez, que ajudou e muito o Goiás a vencer o Remo. Sem jogar, estava suspenso o Bastos, mas ele fez uma situação. Eu estava do lado dele, lá no estádio, numa cabine. Um dia eu vou falar o que o Bastos fez, lá no Baianão. E se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai lembrar do que ele fez, porque ele, o Arley, o Paulo Egídio, estavam numa cabine, do lado da cabine que eu estava no Baianão. E aí, no final do jogo, ali, segundo tempo, ele fez uma coisa lá da cabine, o Bastos, que ajudou o Goiás a vencer o Remo. Mesmo sem estar jogando. Ele agregou. E quem estava lá, se estiver vendo o vídeo, vão lembrar do que eu estou falando aqui. Um dia eu falo o que o Bastos fez lá. Então, tipo assim, tá? Então, o porquê que eu estou dando a minha opinião? Não é nem para querer, de repente, contestar a direção do Goiás, não é isso não. É porque algumas pessoas levantaram a bola que o Tadeu voltou para Goiânia porque ele quis. Não foi dessa forma. Gente, o Tadeu querer voltar para Goiânia nessa situação, ou nessas situações, o Tadeu é fominha por jogo, gente. O Tadeu, se depender dele, ele tá em todos os jogos amistosos, jogos treinos, ele é líder, é capitão e por aí vai. Aí tem gente que vem ainda alimentar que foi o Tadeu que quis voltar para Goiânia. Eu me refiro não ao Goiás, não. Pessoas
da imprensa, ou sei lá, da onde foi isso. Não, gente. Poxa, né? Poxa. Então, é só minha opinião, eu estendi bastante aqui, porque, sei lá, eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação, a minha opinião, por aí, já vou parar por aqui, tá? Eu entendo perfeitamente as ponderações aí do Goiás sobre esse tema, tá? A questão do treinamento e tudo mais e tal, o protocolo do clube, mas eu acho que era salutar, é uma opinião de cada, a minha parte de cá. Eu não sou um setorista, não tô lá dentro, né, de fato. Então, mas eu acho que era salutar o Tadeu tá lá. Mas eu tô dando mais essa opinião aqui, é muito mais, parei contra a quem divulgou, nem sei quem foi, mas chegou até mim que houve esse tipo de divulgação, que o Tadeu voltou para Goiânia porque quis. Ô, gente, pelo amor de Deus, cara, não faz isso com o Tadeu, não. Isso é judiação, não faz isso não. É só analisar situações, gente. E aí, se não tem convicção da informação, poxa, pergunta o Goiás antes. Lá pergunta o Fernando Lima, pergunta o Lucas Andrino, né? né? Aí, não, sabe, né? Então, tá. Ó, eu acho que final de semana o Goiás vai ser líder da Série B, de novo. Porque o Goiás vai ganhar do Paysandu sábado, Serrinha. E já passa, né, o Coritiba no sábado. O Goiás vai ganhando, o Paysandu vai a 48 pontos, passa o Coritiba, que tem 47 pontos. E aí no domingão, o Coritiba joga em BH contra o América Mineiro, tá brigando para escapar do rebaixamento do América Mineiro, ok? Para mim o Coritiba não ganha do América lá, em BH. Ah, André, mas se empatar o jogo, aí ele vai também a 48 pontos, o Coxa. Só que aí ele empata, 48 a 48. Só que o Goiás vai ter uma vitória a mais que o Coritiba. O Goiás terá 14 vitórias e o Coxa 13. Então, para mim, nessa rodada, tem tudo para o Goiás voltar a ser líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiano e a Center Pisos. Tá completando agora em setembro 22 anos. Né, a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Rapaz, saudações Esmeraldina, sessão de abraços aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina, né? Um abração ao Emilson José, o Raul Brito, o Washington Rodrigues, Vicente Marcelino, o Ivanilson Cardoso, Humberto Pereira, o Boaventura lá em Britânia, Carlos Antônio, Isaltino Silvério. É uma galera nota 1000 sempre interagindo no Fala Fera. Pessoal, então, bom domingão, sequência domingão para você e para a família, boa semana pela frente, abençoada semana pela frente para você e para a família com muita positividade. E aí, Papai do Céu permitindo, amanhã eu voltarei, se Deus quiser, viu? Naquele vídeo tradicional, 5h30 da manhã, as informações iniciais do Goiás na segunda-feira. E no vídeo de amanhã cedo, eu tenho uma novidade para trazer, que um passarinho verde me assoprou aí, eu tô com a pulga atrás da orelha com relação ao trem. Eu vou trazer amanhã. E eu acho que... Vamos ver. Fique com Deus. Boa semana, galera.